Olá, esse é o projeto Nutrindo Conhecimento, do SESC Pernambuco, em parceria com o Departamento Nacional do SESC. E eu sou Diego Menezes, nutricionista, também apresentador nesse projeto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Nutrindo Conhecimento. Uma rotina de vida saudável pode ajudar a reduzir o risco de diversas doenças. Uma boa alimentação é uma grande aliada, por exemplo, na prevenção do câncer. E é sobre isso que vamos conversar nesta edição do programa. Com Karina Vasconcelos, nutricionista clínica, e Rafaela Zara, psicóloga clínica, ambas aqui em Garanhuns. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu que agradeço pela parceria, com o SESC, e agradeço bastante por estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre nutrição, que é a minha paixão. Agradeço também ao SESC, a Diego pelo convite e pela abertura e disponibilidade para a gente trazer mais ao público o cuidado com a saúde mental. Karina, a gente já inicia. Associar uma boa alimentação na prevenção de doenças é prático para a população. Mas em relação ao câncer, o que a nutrição pode ajudar? A nutrição ela vem para ajudar aquele paciente a melhorar o estado de saúde dele, Ele já está ali bem abalado. A gente sabe que o câncer é um crescimento desordenado de células que vai atingir tecidos, órgãos, e isso já é uma doença inflamatória, onde vai agregar aquele paciente ali vários momentos de desconforto. E a nutrição ela vem para ajudar a aumentar a imunidade do paciente, ajudar ele a atravessar essa fase de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, com qualidade de vida. E Rafaela, na parte emocional, o que é que a gente pode trabalhar junto a esse paciente? A gente sabe que hoje existe muito a crença de que o câncer representa a finitude. Então, o trabalho da psicologia junto ao paciente, como também aos familiares, traz uma grande importância, porque abarca todo esse cuidado, tanto com a parte fisiológica quanto com a parte emocional, que é bem abalada. E aí, Karina, você cita na sua fala o trabalho com pacientes com câncer e na prevenção através de alguns estímulos realizados pela nutrição. Você pode dar algum exemplo para a gente? Muito importante o paciente ter uma alimentação muito saudável nesse momento, tirar tudo que é de industrializado. Ele precisa ajustar aquele organismo para receber aquele tratamento, O tratamento geralmente quimioterápico, radioterápico, o paciente ele vai sofrer muito com as sequelas desse tratamento. Então, ele precisa aderir a uma alimentação mais limpa, que a gente chama, então rica em frutas, verduras, com muito antioxidantes, para que ele possa se sentir melhor. E principalmente para enfrentar aquele momento do tratamento, comer muita fibra, porque aí vem as questões que ele sente, as dificuldades, depois do tratamento, vômitos, diarreia, e esse paciente vai precisar ser nutrido de uma melhor forma. Há uma perca muito grande de massa muscular, então ele tem que ter um aporte proteico melhor, e isso vai ajudar, a nutrição vai colocar para ele tudo aquilo que ele necessita, dando a ele uma oportunidade de atravessar essa fase de uma forma mais tranquila. Então, tendo uma alimentação mais rica em nutrientes, ajudando a melhorar a imunidade dele para que ele possa receber o tratamento. Inclusive, o paciente que faz o tratamento quimioterápico, ele precisa fazer um exame de sangue chamado hemograma, onde nós vamos ver as células de defesa dele como estão. Então, se o paciente não estiver bem nutrido, se ele não estiver bem hidratado, ele não vai conseguir receber aquele tratamento, o que vai perdurar bem mais aquela fase, porque ele vai ter que voltar para melhorar aquele aporte proteico, aquela questão da quantidade de nutrientes, melhorar esses leucócitos, melhorar essas células brancas para que ele possa ter uma imunidade melhor e receber o tratamento. Então, veja como a nutrição ela é importante para que o paciente consiga receber a fonte de cura dele. E Rafaela, a gente percebe a importância da nutrição no tratamento. E a psicologia? A psicologia, ela vai abarcar o cuidado da saúde mental do paciente. Aquele paciente que hoje, ele consegue perceber a possibilidade da finitude, da morte mais próxima. Porque hoje a gente sabe que o câncer ele é tratado, sim, como uma patologia que leva a essa finitude. Então, o poder e a ajuda do psicólogo, do acompanhamento psicológico para esse paciente é imprescindível.
vai falar com ele, conversar com ele sobre suas inquietações, suas dúvidas, seus medos, que é importantíssimo, sabendo que ele vai ter essas variações de humor no decorrer do processo terapêutico da quimioterapia e radioterapia também. E falando nessas alterações de humor, Karina, como é que a nutrição pode ajudar? Olha, muito importante que o paciente ele consiga estar com a alimentação adequada. A gente sabe que nesse período que o paciente está fazendo o tratamento, ele tem uma dificuldade muito grande em consumir os alimentos por conta dos enjoos. Então, a nutrição ela vai ajudar bastante de uma forma que você possa fazer um cardápio junto com o seu paciente, colocando ele ali para comer aquilo que ele gosta, mas de forma controlada, adequar o aporte de nutrientes, para que ele possa estar não só comendo o que ele gosta, o que pode, mas também com a quantidade de nutrientes suficientes. E é muito importante também falar que tem aqueles pacientes que estão fora do padrão de peso, né? Então, eu recebo pacientes que têm obesidade, inclusive tem um exemplo muito bom de uma paciente onde ela conseguiu, durante o tratamento dela, perder 10 quilos de peso. E isso foi super importante para a recuperação dela. Inclusive, até a gente fala na parte psicológica que ela mesma diz o tempo inteiro que foi um momento onde ela se encontrou. Então, o câncer para ela foi num momento assim muito difícil receber esse resultado do exame. O câncer dela era de mama, mas ela disse que foi um momento onde ela procurou adequar tudo na vida dela. Então, ela viu que ela não estava tendo uma alimentação saudável, ela estava acima do peso, ela não tinha uma noite de sono regrada e ela não praticava atividade física. Inclusive, ela é mãe de pessoas que praticam atividade física, inclusive um professor de educação física, mas ela não fazia isso por ela. E depois que ela descobriu o câncer, ela mudou totalmente. Então, para ela foi uma visão, não é, muito boa de poder recuperar e ter a chance da vida. Então, a nutrição veio para ela para isso, para que ela pudesse recuperar. E ela é isso. Então, a gente conseguiu, além de um aporte nutricional adequado para que ela pudesse atravessar aquele momento, a gente conseguiu também que ela perdesse peso, que ela conseguisse perder os 10 quilos dela. Ela foi ao contrário, ela não chegou àquela parte de desnutrição. Ela estava com um ganho de peso exagerado e daí ela passou a melhorar, ela perdeu os 10 quilos dela, recuperou a saúde dela, enfrentou o tratamento de uma melhor forma e hoje ela conseguiu, dentro daí, ser reeducada e ter uma qualidade de vida melhor. A fala de Karina, ela mostra para a gente a grande importância, né, dessa parceria, ainda mais da nutrição com o apoio psicológico. Porque, como Karina falou, hoje essa paciente ela teve que trabalhar as ressignificações diante daquela possibilidade que ela se encontrava, né, que é a possibilidade dessa patologia, né, desse câncer. E aí a gente sabe também que o câncer pode trazer outras comorbidades, como o humor depressivo, como a ansiedade, e isso vai resultar também na forma como ele se alimenta, né? Como ele pode comer excessivamente, ou ele pode ter a falta de apetite, o que consequentemente vai gerar também insônia e outros vários fatores. Perfeito. A gente entende que uma equipe multidisciplinar é importante no tratamento desse paciente. E a família? Onde é que a gente pode encaixar a família como papel fundamental? A gente, quando vai, né, tratar, se referir ao paciente, a gente não pode deixar de lado o familiar, né? O familiar que também passa por aquela situação que lhe causa desconforto, lhe causa medo, mas que precisa estar presente, trazendo esse apoio para aquele paciente. E é a partir dele que esse paciente também vai se encorajar, né? Vai se instigar a enfrentar ainda mais as batalhas, né, desse processo de recuperação. Então, a gente, quando fala da família, devemos também falar sobre o cuidado com o cuidador. Ele precisa também desse olhar aproximado. E ele vai estar ali para ouvir aquele seu familiar, sabendo que existe sim ali as inquietações, os medos, as angústias, né? A gente não sabe o que pode vir pela frente muitas vezes e esse familiar vai estar ali para lhe encorajar, né? Para dar essa mão mesmo ali a todo momento e fazer com que ele se sinta mais seguro, se sinta mais em casa e se sinta mesmo ali acolhido.
Karina, a gente também percebe a importância da família diante das orientações nutricionais. Sim, eu sempre peço para que o paciente ele vá ao consultório com quem vai preparar a alimentação dele. É muito importante, porque aquele paciente realmente ele está acometido ali, ele vem com tristezas, angústias, ele acha que não vai poder comer nada, ele acha que vai sentir muita fome, ou às vezes até ele não quer comer, depende muito do estado emocional dele. Então, o paciente indo com o cuidador, a gente vai orientar para que ele faça uma alimentação balanceada, para que ele coloque ali os alimentos que ele gosta mais. Tem aquela fase que o paciente está sem apetite, então oferecer sempre a ele, com paciência, a alimentação. Sempre, geralmente nesse tratamento, existem alguns momentos que a gente introduz alguns tipos de shake com aporte calórico maior, para que aquele paciente possa consumir. Então, às vezes ele está enjoado, ele não quer mastigar, então a gente pede para que o cuidador ajude ali a preparar com a fruta que ele gosta, uma temperatura boa para ele, e assim ele insista naquela alimentação, porque na verdade o alimento é o grande remédio dele. Então ele precisa desse suporte. Então tem que ser uma pessoa que tenha paciência, que esteja bem para ajudar, porque na verdade ela é a pessoa que vai fazer a alimentação dele, é a pessoa que vai saber o que ele gosta, e muitas vezes até o paciente nem relata muito o que gosta, o que não gosta, é mais o cuidador, ele não está se adaptando a isso, porque ele está tão ali preocupado com aquele momento dele que está passando, que a alimentação muitas vezes fica um pouco de lado. E às vezes o paciente, né, até pelo processo normal, né, de tratamento, ele pode se sentir desmotivado, sem ânimo. E aí, com esse suporte, até para, como você falou, construir essa alimentação junto com ele. Eu acho que o importante é junto com ele, né? Porque ele é o principal para esse cuidado com si mesmo. Então, com esse apoio da família ali junto, os dois, isso se torna mais fácil, né? Com certeza. E é muito importante também para que o paciente ele possa ter esse entendimento, que aí é onde chega a minha parte como nutricionista de explicar a importância dele insistir, mesmo naqueles dias não tão bons, para que ele faça a alimentação dele, para que ele consiga insistir ali em comer tudo que é necessário, para que ele possa se recuperar logo. E eu preciso perguntar, dieta é sinônimo de restrição? Nunca. Dieta nunca. Eu sempre digo assim, dieta é o cardápio que você está recebendo. Qual é a sua dieta? Pode ser boa, pode ser ruim, né? Então, justamente, a gente não vai restringir. A gente sempre vai escolher os melhores alimentos. Então, o que é uma restrição? É uma pessoa que não usar bebida alcoólica. Então, se imagina você em um tratamento, você está consumindo bebida alcoólica, você vai restringir? Com certeza. Tem que restringir. Então, alimentos com muito açúcar, alimentos com industrializados, são restrições super necessárias. Existem aqueles momentos onde está fazendo uma reeducação que esses alimentos eles podem entrar de uma forma mais leve, tipo uma vez na semana, 2 vezes, mas nesse caso desse tratamento a gente precisa muito de uma, vamos dizer que de uma urgência para nutrir aquele corpo, para que ele passe pelo tratamento. Então é importante que ele faça escolhas assertivas. E eu acho que o apoio, né, falando da sua área, eu acredito que o apoio da nutricionista é essencial mesmo, porque Karina estava falando e eu pensando aqui, né, é imprescindível, porque comer para a gente é muito prazeroso. Então, para o paciente que está ali um pouco debilitado, que vai ter seus momentos de altos e baixos, né, ele precisa ver na alimentação uma coisa prazerosa, que é essencial. Né? E, Rafaela, puxando esse gancho de Karina, mesmo com a doença, é possível manter-se bem consigo mesmo? Isso. Junto com a família, que também vai participar desse papel, né, para a desmistificação e para tornar o mais natural possível, as atividades que já eram realizadas antes do diagnóstico se tornam imprescindível, porque isso vai se tornar para ele o mais natural possível. Sabendo ele que, apesar da patologia, ele tem uma vida, né? Houve as ressignificações, mas tem um eu ali, tem sua personalidade, tem sua história, né? Tem as atividades que ele gosta de realizar e não é por conta desse diagnóstico que ele vai deixar de realizar. Perfeito.
Karina, quais são os cânceres de maior incidência que aparecem no seu consultório, por exemplo? Câncer de mama, câncer de fígado, câncer de colo de útero, então são os que eu mais recebo. E assim, a minha experiência é muito com os meus pacientes, porque eu trabalho muito com emagrecimento. Então a gente já sabe que a obesidade é um fator, né, vamos dizer que pré-determinante para um surgimento de um câncer. Da mesma forma que existem pessoas obesas que chegam ao final da vida, mas não teve câncer. Então, tem pessoas que justamente pela questão da obesidade vai ter essa possibilidade maior de vir a surgir por conta das células inflamatórias, né? Então, geralmente são pessoas que comem muitos industrializados, mulheres obesas que têm mamas que crescem demais, que a gente sabe que é muita gordura, né? Pessoas que consomem muita bebida alcoólica, comem errado e acabam acometendo o fígado. Então, geralmente essas pessoas já são meus pacientes que estão no tratamento e a gente acaba tratando. Outra coisa também é o câncer da tireoide, que é muito comum também no consultório. Eu trato muito pessoas pós-tratamento de câncer, né? Para que ela possa restabelecer um peso saudável, para que ela possa retomar a vida dela. Então, é muito comum isso lá no consultório, por conta desse trabalho que eu faço muito com emagrecimento. A gente vai falar agora especificamente sobre o câncer de mama. Como deve ser a prevenção, o tratamento, como os médicos costumam priorizar os cuidados com a alimentação e a saúde mental dos pacientes. Confira. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. Os dados do INCA estimam para esse ano 2023 mais de 73 mil novos casos de câncer de mama só aqui no Brasil. É como se 1 em cada 8 mulheres fosse ter câncer de mama ao longo da sua vida. E a principal pergunta é por que tanto câncer? E o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Para responder isso, eu preciso falar com vocês sobre os fatores de risco para o câncer de mama. Existem alguns fatores que a gente não consegue modificar, mas existem outros que a gente consegue atuar sim. Dentre esses fatores não modificáveis, nós temos o sexo feminino, né? Ser mulher é o principal fator de risco para o câncer de mama e isso a gente não consegue mudar. A idade. As pacientes que têm mais de 50 anos têm um fator de risco aumentado para o câncer, apesar do câncer existir em qualquer idade. A gente associa esse aumento do risco nas pacientes mais velhas, né, com mais idade, por conta do acúmulo de fatores de risco ao longo da vida. E um outro fator que a gente não consegue mudar é a nossa genética, a nossa herança, a nossa história familiar. E apesar de muitas pacientes acharem que por não terem caso de câncer de mama na família, elas estão livres da doença, isso é um mito. Só 10% dos casos de câncer de mama têm relação familiar. 90% dos outros casos são esporádicos, então ninguém está livre do câncer de mama. Em relação aos fatores que a gente consegue modificar, a gente precisa dar um destaque aos nossos hábitos de vida. Os estudos mostram que 30 a 40% dos cânceres, de todos os tipos de câncer, na verdade, poderiam ser prevenidos com as modificações dos nossos hábitos de vida. Então, quando a gente fala de hábito de vida, a gente tem que falar de alimentação, né, que é o principal ponto, o controle, né, o fugir da obesidade e a prática de atividade física. Esse tripé é extremamente importante na prevenção do câncer. A gente associa o aumento do número de casos ao aumento também do número de obesos. Cada vez mais a gente vê uma indústria alimentícia, né, transformando os alimentos em alimentos mais palatáveis. A gente vê alimentos que são ultraprocessados, alimentos industrializados, que têm o único intuito, né, de vender. E a gente ganha cada vez mais seguidores nesse sentido. Quanto mais saboroso for o alimento, quanto mais prático ele for, quanto mais rápido for o seu preparo, quanto mais tempo esse alimento conseguir ficar na prateleira do nosso armário, melhor. E a gente vê cada vez mais as pessoas desembalando, né, ao invés de descascando. Então a gente precisa também ficar atento, né, em relação a isso, que a gente precisa mudar esses nossos hábitos para a gente tentar frear a evolução da doença. Então agora a dica é desembalar menos, descascar mais, ficar atento ao que você come, né, o seu prato,
Ele tem que ser um prato colorido, tem que ser um prato rico em fibras, né, frutas, verduras, cereais, atuando aí nesse controle da nossa alimentação e no controle da obesidade, a gente diminui bastante os fatores de risco para o câncer. Outros fatores a gente não consegue mudar, mas nisso aí a gente consegue sim agir. Além disso, eu sempre falo que cultivar a positividade, né, é tão importante quanto comer e respirar. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando do bem-estar não só físico, tá, mas um bem-estar psíquico e social. Além desse controle com a alimentação, desse controle com a obesidade e o controle em relação à prática de atividade física, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Quando a gente está bem, a gente consegue sim enfrentar melhor as situações, levar o dia a dia com mais facilidade, né, com mais leveza, e isso melhora a nossa saúde como um todo. Em relação aos exames de rastreio, os exames de rastreio, eles são indicados, né, nas mulheres que não têm fator de risco alterado, né, o risco habitual que a gente fala. As mulheres devem iniciar a mamografia a partir dos 40 anos, tá certo? Todas as mulheres, independente de sentir ou não sentir alguma coisa nas mamas, a mamografia é um exame que salva vidas e consegue detectar o câncer na sua fase inicial, quando ainda tem cura, né? A gente consegue essa cura em mais de 90% dos casos quando o diagnóstico é feito na fase inicial. Mas essa mamografia, ou a ultrassom, ou a ressonância das mamas, ela não vai impedir que você tenha a doença. Ela vai atuar no diagnóstico precoce. O que vai impedir, o que vai prevenir que a gente tenha câncer, é exatamente isso que a gente conversou, né, que são essas modificações dos nossos hábitos de vida. São dicas muito importantes. Que dicas a nutrição e a psicologia podem ofertar? Primeiramente, manter o peso saudável, praticar atividade física é muito importante, fazer uma alimentação rica em alimentos saudáveis, comer mais alimentos da terra, mais frutas, mais fibras. Tem pessoas que mesmo na idade adulta ainda não consomem muito legumes e verduras, frutas, então é muito importante, inclusive para prevenir não só a questão do câncer, mas também outras doenças, outras patologias, como geralmente diabetes, hipertensão. Então, é muito importante que você tenha uma alimentação rica e também se hidratar, fazer uma hidratação boa, evitar consumo de álcool, evitar consumo de fumo. É muito importante para que você tenha uma vida saudável. Não é uma questão de que você não vai ter a doença, porque tem a questão genética, mas é uma questão de você tentar melhorar a qualidade de vida e você, vamos dizer que protelar que essas doenças cheguem com uma idade mais jovem. Com relação ao paciente, a gente sabe que hoje nas equipes de tratamento, como é multiprofissional, sempre existe o apoio psicológico. Então é necessário que ele esteja aberto, né? Que ele comece a construir essa relação de empatia e de segurança nesse profissional. E é nesse profissional que ele vai poder se expressar de forma mais relaxada, de forma mais tranquila, onde ele vai falar sobre os seus medos e anseios sem ser criticado. Né? E a gente voltando para o olhar da família, a gente precisa que esse familiar tenha aquele amor e cuidado com aquele paciente. Como também conhecer, né, os direitos desse paciente e saber os trajetos e as possibilidades do tratamento. Porque é importante a gente estar por dentro de todo esse processo. Muitos pacientes não sabem as fases que ele vai passar, não sabem as medicações, né, que está tomando. A gente questiona, eles não têm conhecimento, né, sobre isso. Não sabe muitas vezes nem qual é o nome do médico. Então essa relação de proximidade exige isso, que a gente saiba o nome do nosso cuidador e também que ele saiba o nosso nome para ter essa aproximação. E trabalhar o ouvir, né? Ouvir o paciente, independente dele estar motivado ou não, deixar ele se expressar. A gente precisa acolher esse paciente como ele se apresenta, né? A gente não pode questioná-lo ou exigir que ele esteja bem se no momento ele não está. Isso é normal. É normal para todos nós, até quem não tem, né, essa patologia. Então, é importantíssimo esse ouvir de forma mais sensível. Eu quero agradecer a vocês duas. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. E tenho certeza que a gente alcançou várias pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço por toda a parceria, pelo SESC, por você estar nos acolhendo. E espero ter ajudado muita gente aqui com algumas dicas.
Isso. Agradeço imensamente e eu acho que tanto eu quanto Karina, né, nos sentimos gratificadas em saber que de alguma forma a gente ajudou e está aqui para passar alguma informação que seja muito importante, tanto para a família quanto esses pacientes. Obrigada, Sesc, e obrigada, Diego. Obrigado. Quer saber mais sobre o tema da nutrição e da psicologia na prevenção do câncer? É só acessar o e-book, nosso livro digital, disponível no site do Sesc Pernambuco e na descrição aqui do vídeo. Até o próximo Nutrindo Conhecimento.